Você sabia que existem 6 medos triviais que provavelmente você não tem conhecimento de forma consciente sobre eles, mas que hoje a gente vai desmistificá-los aqui e também dar consciência do que a gente pode fazer para melhorar a situação e começar a ter um processo mais significativo na nossa vida. Bora lá que a gente vai falar melhor sobre isso. Oiê, Aline Brito por aqui e hoje nós vamos falar sobre os 6 medos triviais que assombram a nossa vida de uma forma muitas vezes inconsciente. Mas hoje a gente vai dar clareza para essa situação para que a gente possa ter um processo muito mais saudável na nossa vida e deixar o medo apenas como um alerta e não para nos paralisar, tá bom? Bom, o primeiro medo trivial que passa despercebido de uma forma muito clara na nossa vida é o medo da pobreza. Sim. E eu vou dizer uma coisa: a maior riqueza que nós temos é a riqueza do conhecimento. A partir do conhecimento que a gente pode materializar para que isso se ressignifique na nossa vida. Então, se você acredita que vou ter que correr atrás do dinheiro e de forma despreparada, eu vou te dizer o seguinte, meu querido, você só vai correr em círculo. Você não tem uma direção assertiva para sua vida. Você precisa ter o conhecimento. E o conhecimento, ele é abundante. Então, ganhe a riqueza através do conhecimento. E o dinheiro, ele só vem depois que você ressignifica o conhecimento que você tem. Porque se você guardar o conhecimento para si, de nada vai adiantar. Então, esse é o primeiro medo que a gente precisa ressignificar para a nossa vida. Ganhar consciência para que a gente possa materializar isso e começar a ter o alcance de coisas que a gente tanto almeja, tá certo? Bom, o segundo medo trivial é o medo do julgamento, da crítica das pessoas. E aí eu vou dizer o seguinte, a partir do momento que você ganha conhecimento, você já não dá tanta atenção para a crítica das pessoas, para o que as pessoas estão pensando ao seu respeito, porque você já se valorizou, porque você se autoconhece, porque você entende que você precisa entregar algo para a sociedade, através do conhecimento que você adquiriu. E as críticas vão simplesmente diminuir aos seus olhos, porque aí independe do que as pessoas vão falar, até porque as pessoas elas vão falar de qualquer forma, de qualquer jeito, porque elas simplesmente não estão no nível que você está hoje. E certamente elas gostariam de estar. E talvez você seja essa pessoa para ajudá-las a ter conhecimento, a ter consciência de que elas também precisam mudar. Tá certo? Agora bora pro terceiro medo trivial, que é o medo da doença. Sim. Todos nós temos medos de adoecer. E eu vou te dizer o seguinte, a partir do momento que a gente ganha consciência sobre o conhecimento, a gente também começa a dar atenção para a nossa saúde. Então prepare o seu corpo, faça atividade física, faça musculação, faça esportes que você goste de fazer, medite, faça yoga, relaxe o seu corpo fazendo massagem, entre em contato com a natureza. E para a gente excluir esse medo da doença, é simplesmente buscando a saúde. E aí, muito dificilmente a gente tende a adoecer. Então, precisamos o quê? Mudar os hábitos que a gente está tendo hoje e que a gente tem certeza que não tem grande significância para a nossa vida, que não está trazendo resultados positivos para a nossa vida. Então, a gente precisa tirar os excessos negativos para que a gente possa continuar no caminho, no processo mais adequado e que seja de encontro com os nossos objetivos, tá certo? Bom, antes da gente continuar com os 3 próximos medos triviais, eu quero pedir para que você curta esse vídeo, comente o que você já compreendeu e realmente deu um insight aí na sua vida. Vou pedir também para você se inscrever no canal caso você ainda não é inscrito e ative também as notificações para que você seja alertado quando o próximo vídeo surgir aqui no canal, tá bom? Bom, bora lá para os 3 próximos medos triviais. Bom, o quarto medo trivial é o medo de não ter o amor do outro. Sim,
A gente, infelizmente, tem esse negocinho do ego que atrapalha muito a nossa vida. E eu vou dizer uma coisa que, não fui eu que disse. Está descrito na Bíblia. Ame ao outro como você ama a si mesmo. Você já deve ter escutado essa frase, né? Só que você precisa colocar essa frase em prática. Por que a gente tem tanto interesse de terceirizar, digamos assim, o amor, que a gente acha que o outro tem que ter o amor por nós, mas a gente nem se ama. A gente nem se valoriza. A gente não faz nada de diferente na nossa vida para que o outro possa nos amar pelo que a gente entrega, pelo nosso melhor que a gente entrega. Quando você, assim como eu, entendi isso lá atrás, quando você começar a entender sobre ressignificar esse negócio de amor e começar a ter o amor próprio, as pessoas vão amar você, vamos dizer assim, de graça, literalmente. Elas vão querer ter você próximo delas, porque você tem uma beleza natural, porque você tem uma energia boa que transcende por onde você passa, que você tem humor, que você tem educação, que você marca uma presença positiva na vida das pessoas. Só que para você ter tudo isso, você precisa cuidar de você. Você precisa se amar. E tá um passo aí que você pode começar a se amar, ter o amor próprio, é você seguir os passos lá das dicas para você não adoecer. Então, repense sobre isso. Amor próprio, ele é importante sim, já diz a Bíblia. Pense primeiro em você, que o amor do outro certamente vai vir de graça para sua vida. E aí você não precisa se preocupar, tá certo? Bom, bora pro quinto medo trivial. E esse medo aqui trivial, olha, eu posso dizer que de uma forma consciente, mas não tão clara assim, ela é vivida pela maioria das pessoas, que é o medo do envelhecer. E sabe por que a gente tem medo de envelhecer? Porque muitas vezes a gente não viveu a vida que a gente gostaria de ter vivido. Sim, a gente não entregou da forma que a gente gostaria. A gente não materializou o que a gente tanto desejava. A gente negligenciou a nossa vida, a nossa saúde. A gente negligenciou as nossas amizades, a nossa presença perante uma sociedade. A gente deixou de aproveitar a vida no momento que a gente tinha mais energia, que a gente tinha mais capacidade de entregar. Por isso que a gente tem tanto medo de envelhecer. Então, para a gente ter uma velhice mais saudável, a gente precisa sim ter conhecimento, a gente precisa sim cuidar da nossa saúde, a gente precisa sim produzir, a gente precisa ter amor próprio, a gente precisa doar amor para as pessoas, a gente precisa entregar o nosso melhor antes da gente envelhecer. Porque daí a nossa velhice, ela será muito bem-vinda, com certeza. Porque a gente já conheceu, a gente já explorou, a gente já produziu o que a gente precisava. Agora a gente vai também e principalmente usufruir da nossa vida da melhor forma possível. E sem aquele medo da aposentadoria michuruca do governo, que não paga nem os remédios que precisa quando a gente não cuida da nossa saúde enquanto a tem. Antes de chegar à velhice, bater na porta e falar assim, cheguei com a sua bagagem que você não produziu, meu querido. E aí? A gente gosta muito de pensar no futuro, mas esses detalhes a gente quer excluir. E aí eu vou dizer que não é tão sábio assim, né? Então ganhe consciência que a sua velhice, ela pode ser sim muito bem-vinda, desde que você faça o seu papel hoje, antes que a velhice bate na porta, tá? Produza melhor, entregue o que você pode, porque você tem energia hoje para fazer isso. Cuide da sua saúde física e mental, cuide de você, cuide das pessoas que estão ao seu redor, tenha muito mais amor por você e pelo outro. Para de ficar reclamando o tempo todo, que isso não agrega em nada na sua vida. Ao invés de reclamar, busque a solução.
é isso que vai fazer você ter uma velhice muito mais prazerosa na sua vida, porque você sabe que você teve uma importância muito grande na sua vida perante a sociedade, certo? Bom, já deu aquele like? Já se inscreveu no canal? Então bora para o último medo trivial que assombra a nossa vida, que é o medo da morte. Sim. E eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Tá, e uma coisa que a gente não escapa é da morte. Em algum momento ela vai bater na sua porta e vai falar assim, bora, você não precisa mais de estar aqui. E sabe por que a gente tem medo da morte? Basicamente o que a gente falou sobre o medo da velhice. A gente tem medo da morte quando a gente tem consciência que a gente não deixou legado nenhum para quem vai ficar, para dar continuidade de uma forma mais fácil para a vida deles. Isso que a gente tem medo da morte, porque a gente não usufruiu da nossa vida da melhor forma possível, porque a gente não viveu com felicidade, a gente só viveu com lamentações, porque a gente não quis, a gente negligenciou o conhecimento, a gente negligenciou a nossa saúde, a gente negligenciou o estado familiar, a gente não deu afeto, a gente não deu carinho, porque era um ambiente muito pesado, que a gente não ressignificou quando a gente precisava, porque a gente foi muito infeliz na nossa vida. E a infelicidade, me desculpa se isso for muito pesado para você, mas a gente faz as nossas escolhas. Então, o medo da morte é simplesmente o fato da gente ter negligenciado o processo da nossa vida. É simplesmente o medo da gente não deixar nenhum legado produtivo para quem fica. Bom, esse foi o meu alerta para você. Eu agradeço por você ter ficado aqui até o final e eu espero verdadeiramente que tenha dado algum insight para você sobre essa mensagem que eu quis passar aqui hoje. Bom, te aguardo no próximo vídeo, tá bom? Beijo, tchau, tchau!